Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos em mais uma pastoral. Pastoral é este vídeo publicado a cada domingo, falando acerca de um tema, de um trecho bíblico, sempre numa meditação breve e rápida, para que a gente possa refletir. A meditação de hoje vai falar acerca da glória de Deus. Você sabe o que significa a glória de Deus? Eu quero ler para você um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 12. Jesus está vivendo seus últimos dias, os últimos dias do seu ministério. Algumas pessoas estão ao redor dele, ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Ele em breve estaria vivendo um tempo de maior reclusão junto com os seus discípulos, nesses momentos finais do seu ministério, passando um tempo junto com os seus discípulos naquele lugar que é chamado cenáculo. Esse texto que eu vou ler agora antecede esse tempo. Jesus está vivendo os seus últimos dias públicos. Então Jesus está ali falando, algumas pessoas creem, outras não creem, e o texto vai dizer do Evangelho de João que algumas que estão crendo estão atemorizadas, preocupados com a sua posição, com medo daquilo que os homens, os líderes de Israel poderiam fazer com ele. E é nesse trecho que o Evangelho de João vai explicar por que aqueles homens ficaram atemorizados. E o texto vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 42. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus Cristo. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Porque, diz o texto, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quero que você perceba o que esse trecho está dizendo. Que algumas pessoas pareciam estar crendo na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que ele estava professando nos seus dias finais, antes que ele fosse preso e levado à crucificação. Antes mesmo que Jesus experimentasse esse momento mais intimista com os seus discípulos, naquilo que vai estar passando a ser descrito a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Fato é que o texto vai dizer que o motivo que essas pessoas tiveram medo é porque elas amaram mais a sua própria glória do que a glória de Deus. E para a gente entender esse texto, por que essas pessoas amaram mais a sua própria glória, a glória dos homens, do que a glória de Deus, primeiro a gente precisa se fixar no significado da glória de Deus. Nós poderíamos buscar inúmeras coisas no Antigo Testamento, sobretudo, que revelam, que falam acerca da glória de Deus, como um ambiente em determinados lugares descrito com alguns atributos para que a glória de Deus fosse revelada, para que fosse manifestada a glória de Deus. Também a Bíblia aponta, e o Evangelho de João fala isso, que Cristo Jesus é a manifestação máxima desta glória, da glória de Deus. Mas qual é o significado conceitual, mais do que os aspectos físicos visíveis da glória de Deus, e de modo que a gente pudesse ter um paralelo com a revelação máxima da glória de Deus, que é Cristo Jesus? A gente poderia então descrever a glória de Deus com os atributos que falam acerca de quem Ele é. Um Deus majestoso, poderoso, soberano sobre céus e terra. Quando falamos da glória de Deus, falamos da sua beleza, da sua luz, da sua majestade, como ele está dominando sobre todas as coisas. É essa ideia de poder, majestade, que podemos trazer para a mente como emblema daquilo que podemos entender como a glória de Deus. São os atributos que falam e apontam para a valência, aquilo que Deus é como ser incomparável. O Deus onipresente, onipotente e onisciente. A glória de Deus são as características que falam, apontam acerca da grandeza deste Deus. Agora perceba o que o texto passa a dizer. Que algumas pessoas ficaram constrangidas, amedrontadas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o que seria isso? É olhar para os homens e temer mais aos homens, querer agradar mais aos homens do que ao próprio Deus.
É se preocupar com aquilo que os homens podem nos fazer, aquilo que podemos receber deles, aquilo que podemos encontrar neles, do que aquilo que o próprio Deus revela que é e pode fazer. Lembra? A glória de Deus fala acerca dos atributos majestosos de Deus. Então, diante de Deus, diante de Cristo, que é a revelação da glória de Deus, como podemos amar mais aos homens ou amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus? É uma incapacidade de compreendermos que o homem, na verdade, não tem glória nenhuma. Porque a Bíblia diz, e no Evangelho de João, no capítulo 1, deixa isso muito claro, além de outros textos que poderíamos falar, quando fala que Jesus Cristo é a luz enviada ao mundo em trevas, que este mundo em trevas, ele é constituído por homens que não têm em si mesmo glória nenhuma. Tudo o que fazemos, se objetiva a nossa própria glória, é vão, é inútil. É como jogar algo que possa ter algum valor no ralo. É improdutivo. Não tem valor, significado, valência. Não tem expressão de grandeza. O mundo estava em trevas. O mundo anda em trevas sem a glória de Deus revelada ao mundo, Cristo Jesus. Então, olhando para o texto do Evangelho de João, no capítulo 12, quando diz que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, percebemos como o nosso comportamento, de modo comum, ele é inútil. A glória de Deus fala, revela acerca da majestade, do poder desse Deus, que nos propõe a reconciliação, ou seja, nos trazer para perto da sua glória por meio do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus lava-nos dos nossos pecados e nos possibilita a reconciliação, a paz com Deus. E essa paz com Deus nos possibilita a reaproximação, a intimidade, a convivência com o Deus que revela a sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, não busque a sua própria glória, porque ela simplesmente não existe. Não busque e não tema a glória dos homens. Viva em todas as coisas que você pode realizar, fazer, tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, tudo aquilo que você tem, para o louvor da glória de Deus. Viva para o louvor da majestade, do poder, da condição incomparável de um Deus que é majestoso. Isso faz com que aquilo que você faz tenha também valor e significado. Viver para a glória dos homens, temer a glória dos homens, amar mais os homens nas suas proposições, nas suas intenções, do que a glória de Deus é inútil, é vão. A minha vida passa a ser iluminada. A minha vida e o que eu faço passa a ter valor quando eu vivo para a glória do Deus Altíssimo, majestoso, incomparável em poder. Não tema e nem ame mais a glória dos homens, mas em tudo viva para o louvor da glória de Deus em Cristo Jesus.